Você abriu o Stardew Valley só para plantar umas cenouras, colher umas berinjelas. 3 horas depois, você decide olhar para a janela e o sol já está saindo. Ou seja, você passou a noite jogando. Você esqueceu de comer, de dormir, de beber uma água. Você está simplesmente projetando um sistema de irrigação completo para uma fazenda virtual. Se você está balançando a cabeça agora, pode ser que você não seja apenas um fã de simulador de fazenda. Pode ser que seu cérebro funcione diferente. E hoje eu vou te provar, usando psicologia e uma quantidade absurda de horas em pele cantal, Stardew Valley não é só um jogo relaxante. Ele é, acidentalmente, uma das melhores ferramentas de regulação para um cérebro com TDAH. Bem-vindos ao Controle Emocional. Eu sou o Milton e hoje eu vou falar um pouco sobre Stardew Valley e a relação com o TDAH. Mas antes de tudo, eu preciso falar um pouco sobre o que é esse TDAH. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por um padrão persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que interfere no funcionamento ou desenvolvimento. Ele também afeta cerca de 5 a 8% dos adultos no Brasil e estima-se que 12 milhões de pessoas convivem com TDAH. E a maioria nem recebeu o diagnóstico ainda. Mas eu não gosto muito dessa palavra déficit, que além de ser difícil de dizer, significa que você presta menos atenção. Não é isso, é que seu cérebro presta atenção diferente. Ele precisa de mais estímulos, ele corre atrás de novidades, ele ama recompensas imediatas. A raiz do TDAH está na forma como seu cérebro lida com a dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa e motivação. Pesquisas mostram que cérebros com TDAH têm menos receptores de dopamina ativos, precisam de mais estímulos intensos ou mais frequentes para atingir o mesmo nível de engajamento que um cérebro neurotípico. Em outras palavras, não é preguiça nem falta de esforço, é que seu tanque de motivação tem um vazamento de dopamina e você precisa de um pouco mais de combustível para andar. Então existe esse hiperfoco, que é quando algo finalmente capta esse cérebro. É impossível de sair. Você esquece de comer, de dormir. O mundo real desaparece. Sabe o que é perfeitamente projetado para acionar esse estado? Exatamente, uma fazendinha de pixel. Eu não estou exagerando. Vamos começar pelo óbvio. Em Stardew Valley, cada ação tem retorno imediato. Você planta, rega, colhe. De repente XP, ouro, uma missão completa. Cada microação tem feedback. Na vida real, o cérebro com TDAH luta justamente com tarefas que têm recompensas distantes. Estudar para uma prova que é daqui a 2 meses. Poupar dinheiro para uma viagem no final do ano. O cérebro literalmente não consegue sentir motivação nisso. Isso não é falta de vontade, isso é neurológico. Mas e o jogo? Ele te dá dopamina de 30 em 30 segundos. Esse design de jogo é genial para um cérebro que foi muitas vezes na vida punido por não conseguir manter o foco no que importa. Mas aqui que está o ponto mais subestimado desse jogo. O Stardew Valley tem estrutura suficiente para orientar, mas também tem liberdade para não sufocar. O centro comunitário te dá objetivos claros. A lista de tarefas diárias te dá metas pequenas. Mas como é que você chega lá? Totalmente no seu ritmo. E isso é o oposto do que a escola, a maioria dos empregos ou até as relações. Para quem tem TDAH, muitas vezes se perde em tarefas abertas demais ou sufoca em tarefas fechadas demais, e o Stardew Valley acerta na dose. E cada dia nesse jogo tem início, meio e fim. Você acorda às 6, vai gastando energia aos poucos, e a noite vai chegar. E quando a noite chega, você desmaia de cansaço. No dia seguinte você acorda, sem penalidade severa. O jogo não te pune por cometer erros ou dormir tarde demais. E para alguém que passou a vida inteira sendo punido por não se organizar, ou perder prazos, ou até por esquecimento, jogar algo que perdoa, que recomeça e não guarda rancor, tem um impacto emocional muito grande. Tem pesquisa para isso. Tem um estudo publicado em 2020 nos Estados Unidos que explorou como jogos com ciclos de feedback imediato e recompensas progressivas funcionam como reguladores emocionais para pessoas com TDAH, não como fuga, mas como ambiente de regulação. Nos anos 2000, um psicólogo com um nome bem esquisito chamado Csikszentmihalyi, eu sei, é muito mais difícil de pronunciar que déficit. Em seu livro chamado Flow, a psicologia do alto desempenho e da felicidade, descreve o estado de flow como um momento de concentração tão intensa que não sobra atenção para pensar sobre algo irrelevante ou se preocupar com problemas. A autoconsciência some e a percepção de tempo fica distorcida.
E é nesse ponto que há um perfeito equilíbrio entre a dificuldade apresentada e a habilidade do indivíduo. Para cérebros neurotípicos, o flow é raro e precioso. Quem tem TDAH, isso é chamado de hiperfoco. E o hiperfoco pode aparecer em qualquer coisa que gere dopamina suficiente. Seja gostar de carros, seja gostar de futebol, processo criativo incrível, poder otimizar uma fazenda por 6 horas. Mas aqui a gente precisa ser honesto. O hiperfoco nem sempre é bom. Quando você está em hiperfoco no Stardew Valley, o que não está acontecendo? Você está comendo, está tomando seus remédios, está se hidratando, respondendo mensagens importantes? Você tem dormido numa hora razoável? TDAH tem um relacionamento muito complicado com jogos. Por um lado, regulação, competência, estrutura. E por outro, o mesmo sistema que te faz ser um gênio na fazenda virtual pode te fazer ignorar a fazenda real da sua vida. E isso nem é piada, é uma tensão real que muita gente com TDAH vive. A competência que você sente nos jogos pode ser algo que você nunca sentiu na escola, trabalho, seus amigos, seus relacionamentos. Então, como é que a gente pode usar esse hiperfoco? A gente pode utilizar isso de uma maneira produtiva. Uma estratégia que funciona é usar esse jogo, ou qualquer outro jogo que você tenha o hiperfoco, como recompensa intencional. Não como fuga, mas ferramenta. Por exemplo, você precisa terminar uma tarefa até hoje, até o final do dia. Então, depois que eu terminar essa tarefa, beleza, eu tenho 45 minutos ou 1 hora de Stardew Valley garantido. Você vai ter essa 1 hora para definir um alarme antes de começar, para não ter que parar na hora. Mas você tem que ter a consciência que o tempo está passando enquanto você está jogando. Outra coisa que você pode fazer é vincular o jogo a necessidades físicas. Eu só jogo depois que eu comer, depois que eu me hidratar, tomar meus remédios. Isso se chama scaffolding comportamental. Você usa o reforço positivo do jogo para construir andames ao redor do comportamento que o TDAH torna difícil. Tem um sintoma do TDAH que raramente aparece nos livros, mas que qualquer pessoa com TDAH conhece, que é a disforia sensível à rejeição. É aquela intensidade emocional absurda que você sente quando decepcionou alguém, que foi rejeitado ou que falhou. Muitas pessoas com TDAH têm histórico de serem chamadas de dramáticas, sensíveis demais, explosivas, porque sua resposta emocional é proporcional ao peso que sentem, não ao que os outros ao redor conseguem ver. Mas e o jogo que tem a ver com isso? Todo NPC no jogo tem uma rotina previsível. Se você levar o presente errado para Hayley, ela faz uma careta e você perde alguns pontos, mas pode tentar de novo no outro dia. Não tem rancor permanente, não tem frase do tipo, você me decepcionou de um jeito que não tem mais volta. E para alguém que carrega o peso de ter errado nas relações repetidamente, seja por impulsividade ou esquecimento ou até desorganização, praticar conexão num ambiente seguro tem muito valor. Pesquisas em psicologia do desenvolvimento mostram que pessoas com TDAH têm taxas significativamente maiores de baixa autoestima, não por causa do transtorno em si, mas por anos de feedbacks negativos do ambiente. Você com certeza já deve ter ouvido frases como você podia ter se esforçado mais, por que você não consegue ser mais organizado? Ou, uma das mais cruéis, todo mundo consegue, por que você não consegue? Esse jogo cria pela primeira vez na vida de algumas pessoas um ambiente onde elas se sentem genuinamente competentes, onde o esforço tem resultado direto, onde crescer faz sentido. E isso não é escapismo barato, é reparação emocional. É o cérebro experimentando o que é ser capaz antes de tentar isso na vida real. O TDAH e a ansiedade coexistem em mais de 50% dos casos. Esse jogo tem algo que muitos jogos de ação ou competitivos não têm. É um ritmo. As estações mudam devagar, a chuva é suave, a música é lenta. Não é coincidência que Stardew Valley seja frequentemente citado por pessoas com ansiedade e TDAH como o jogo que ajuda a regular. O sistema nervoso hiperativo encontra no ritmo de pele cantal uma cadência que permite baixar a guarda sem precisar desligar completamente. E agora, o que o jogo ensina que você pode aplicar na sua vida? Vamos pensar aqui em 5 paralelos diretos entre as mecânicas de Stardew Valley e técnicas validadas para lidar com o TDAH. A primeira é o sistema de missões. Em Stardew Valley, você não tenta fazer tudo de uma vez só. Você prioriza. Qual missão que vence hoje? Qual que fica para amanhã? Na vida real, em vez de fazer uma lista infinita de tarefas, vamos escolher 3 objetivos por dia. Um principal e 2 secundários. O cérebro TDAH performa muito melhor com um escopo limitado e claro. A segunda estratégia é usar a energia como recurso finito, gerenciar essa energia cognitiva, porque o seu personagem no jogo tem barra de energia. Você aprende a gerenciar isso, não gastar tudo de manhã, guardar um pouco à tarde para mineração.
seu cérebro funciona igual. Pesquisas sobre funções executivas mostram que o TDAH desperdiça energia cognitiva muito mais rápido. Vamos colocar as tarefas mais difíceis para quando você tem mais energia, que é geralmente de manhã ou após os exercícios, e usar essas janelas de baixa energia para tarefas automáticas. Outra estratégia muito boa é automatizar as rotinas. Ou seja, quando você consegue um sprinkler de qualidade no jogo, você para de regar manualmente. Então você começa a automatizar isso. De repente você tem mais energia para outras coisas. Na vida, a gente tem que automatizar o máximo que puder. Seja pagar contas no débito automático, preparar roupas na noite anterior, fazer checklists visuais na porta, porque isso faz a gente gastar muito mais energia de decisão em coisas que outros fazem no piloto automático. Tem que reduzir essas decisões que não importam. A quarta estratégia é ter um diário do fazendeiro. O jogo lembra tudo para você. O que você plantou, qual estação está chegando, quais missões você aceitou. E na vida real, o TDAH não é confiável com armazenamento de memória de trabalho. Então você precisa externalizar. Use aplicativos de nota, use quadro branco na geladeira, alarmes com descrição. Isso não é fraqueza, é usar ferramentas que seu cérebro não tem nativamente. E a quinta estratégia que eu posso te passar é NPCs e relacionamentos. No jogo você sabe exatamente o que cada NPC quer. Não tem adivinhação, não tem você deveria saber. Na vida real, pessoas com TDAH frequentemente se dão melhor em relacionamentos onde a comunicação é explícita e direta. Não é falta de empatia, é que subentendidos são criptonita para processamento de informação do TDAH. Peça clareza. Não é pedir demais, é você sabendo como você funciona. Muitos adultos recebem diagnóstico de TDAH depois dos 20, 30 ou até 40. Sabe o que acontece quando você recebe esse diagnóstico? Junto com um alívio, vem uma dor muito específica. Quantos anos eu perdi achando que era preguiça? Quanto me esforcei mais do que qualquer um ao meu redor para chegar no mesmo lugar? Por que ninguém percebeu isso antes? Existe um luto genuíno aí. Luto pela versão que você seria se tivesse mais suporte. Pelo tempo que você perdeu. Ou pela quantidade de energia que você gastou tentando ser alguém que seu cérebro não é. Se você tá nesse lugar agora, saiba, eu vejo você. Esse esforço que você fez sem ferramentas adequadas é extraordinário. Você não falhou. Quem falhou foi o sistema por não te entender. Jogos como esses, há muitas pessoas não diagnosticadas, foi o primeiro lugar onde elas se sentiram competentes de verdade, onde esse esforço valia, onde havia clareza e onde ninguém dizia que você poderia ser mais. Isso não é trivial, é o cérebro encontrando, muitas vezes acidentalmente, um ambiente que funciona para ele. E a pergunta que fica é, como é que nós criamos mais ambientes desses na vida real? Esse jogo foi criado por uma pessoa só, o Eric Baroni. Ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Ele decidiu criar um mundo que fosse gentil, que tivesse ritmo, compensasse o esforço consistente, que perdoasse os erros e também desse clareza sobre o que fazer a seguir. Ele nem sabia, mas estava criando um dos ambientes mais amigáveis para pessoas com TDAH que já existiu em forma de entretenimento. Se você tem TDAH, diagnosticado ou não, e ama esse jogo, talvez não seja coincidência. Talvez seu cérebro tenha encontrado o ritmo de Pelicantal que sempre quis. Um mundo que funciona de um jeito prático. E não é fraqueza amar um jogo de fazenda. É seu cérebro sendo inteligente o suficiente para encontrar o que precisa.